Hoje, noite, nós aprender sobre o olhar de Jesus. Olhar de Jesus. Vamos falar, título, o olhar gracioso ou o olhar amoroso de Jesus. Entende? Se eu falo olhar amoroso de Jesus, você entende? Sim. Entende? Então, essa palavra gracioso. Então, ó, olhar gracioso de Jesus. O que significa? Olhar de Jesus cheio de graça. Mas é importante nós entender por que Jesus olhou cheio de amor, cheio de graça. Por quê? O que aconteceu que fez Jesus olhar cheio de amor, cheio de graça? Nós aprendemos hoje. A palavra de Deus fala: na hora que Pedro Pedro negou Jesus. Na hora, terceira vez, na hora, o galo cantou. Na hora, Jesus porque Jesus falou. Nós precisamos lembrar a história, correto? Aconteceu. Todos os discípulos reunidos junto com Jesus um dia, e Jesus explicou para os discípulos: um dia eu vou morrer, soldados prender e eu morrer. Preciso morrer para todos. Pedro, na hora, falou: não, Senhor, eu morrer junto com você. Não. Jesus falou: Pedro, você, eu falo a verdade, verdade, verdade. 3 vezes Jesus falou: verdade, verdade, verdade. 3 vezes. Importante ver por que 3 vezes. Verdade, verdade, verdade. Fala você. Antes, galo cantar, você negar eu 3 vezes. Eu morri junto com Jesus Cristo. Então o que aconteceu? Pedro, quando os soldados prendeu Jesus Cristo, chegou você. Aí Pedro falou: eu não conheço Jesus, você não. Primeira vez. Depois, Pedro fugiu.
Três vezes negarei, e na hora Pedro chorou. Jesus, eu penso que Pedro mulher de amor, olhar que não joelho. Então nós aprendemos hoje à noite o olhar de Jesus na sua vida. Como Jesus olha para você. Jesus ama você. O olhar de Jesus é um olhar de amor. O olhar de Jesus é um olhar de misericórdia. O olhar de Jesus é um olhar que chama. Quando Pedro negou Jesus, Jesus olhou para ele, Pedro, olhar de amor. Pedro, eu amo você. Pedro, eu quero transformar você. Pedro, eu falei que você negaria mas eu continuo amando você. O olhar de Jesus, cada um aqui, à noite. Um olhar cheio de graça. Ele fugiu, triste. Pedro olhou no coração próprio. Eu, sujo, neguei Jesus. Não tem jeito para mim. Mas, talvez Pedro pensou. Mas, o olhar amoroso de Jesus, nós aprendemos, transformou ele. Porque Jesus não olhou para Pedro desprezando. Não um olhar desprezando. Pedro, negou eu. Pedro, eu falei, você negareu. Olhar de Jesus. Olhar.
lugar, Pedro, eu estou aqui. Você pode ir. Pedro, depois Jesus morreu a cruz, o sangue, cruz também. O sangue Jesus, antes, as pessoas fora, tinham pão, nada a comer. Jesus orou. Compaixão. Compaixão. Jesus olhou.
graça, bênção, é um favor. Você não merece. Merecer. Graça significa favor. Se nós pensarmos o que Pedro merece, você negou Jesus. Você negou Jesus. Jesus podia. Você negou ela. Jesus fez diferente. Jesus olhou com graça. Pedro não merece. Você erra, você peca. Eu peco, erro, mas eu não mereço a graça de Deus. Mas lembra, a graça de Deus sempre transforma nossas vidas. Sempre. A palavra de Deus fala em Romanos, capítulo 6, fala, nós vai viver no pecado, eu na graça de Deus, Deus ama eu, então eu pecar muito, eu na graça, não. A palavra de Deus fala em Romanos capítulo 6 que nós podemos viver no pecado, porque nós debaixo da graça, e a graça dá força para nós não pecar, mas viver em santidade. A graça ensina nós a viver em santidade, longe do pecado. E nós aprendemos o olhar de Jesus, a graça de Jesus ajudou Pedro a transformar. A vida de Pedro mudou por causa da graça de Jesus. Então a graça de Jesus transforma as nossas vidas. Por quê? Nós aprendemos antes, lembra? Daquela mulher no adultério, todos ali com a pedra na mão, uma pedra. E aí Jesus escrevendo, quem não tem pecado, primeira, e todos foi embora. Aí Jesus, lembra? Jesus olhar de graça. Jesus olhou. Jesus, Deus. Com Jesus mostrando para todos: eu escrevi a lei. Agora eu posso também usar. Mas Jesus olhou não um olhar de acusar. Não. Jesus olhou graça. Eu também não acuso você. Vai o poder não pecar. Vai, não peca mais. Graça. Graça sempre ajuda você não pecar mais. Graça sempre dá força para você e eu não pecar. Aconteceu com Pedro. O olhar de Jesus para Pedro, olhar, graça, amor, tudo transformado. Então nós precisamos aprender. Jesus ama cada um de nós.
quando nós pensa, Jesus morreu por mim, Jesus ama eu. Você começa a amar Jesus também. Você e eu não tem tempo de pensar no pecado. Porque você ama Jesus. Você é grato por tudo que Jesus Cristo fez por nós. Um olhar de graça. Um olhar de graça. Pensa um pouco. Pensa. Jesus olhando o seu olho. Jesus. Pensa. Você. Jesus. Olhar de graça. Pensa. Um olhar diferente? Eu posso olhar para você? O olhar do João. Talvez um olhar de alegria, felicidade, não sei. Mas pensa, olhar de Jesus, um olhar de graça. Eu penso, o olhar de Jesus. Transforma a mente, transforma tudo na minha vida. Não é verdade? Sim. Sabe, seu amigo perdido precisa olhar de graça de Jesus. Sabe, o seu marido, talvez perdido, precisa olhar de graça de Jesus a transformar a vida. Sabe que você talvez precisa olhar da graça de Jesus a transformar a sua vida. O olhar de Jesus transformou Pedro. Por quê? Depois que Jesus morreu na cruz, no túmulo, ressuscitou. Muitos discípulos não acreditou que Jesus ressuscitou. Pedro, triste, eu voltar. Os outros discípulos. Aconteceu. Chegaram na praia. Chegaram na praia.
Jesus, última vez. Agora, Jesus, aqui, fogo também. Pedro pensando. Quando Pedro chegou, graça, peixe, assado. Perguntou, Pedro, você transformador. Jesus perguntou, Pedro, você ama ele? Pedro respondeu, gosto. Jesus, você ama ele? Olhar transformador. E Pedro, eu gosto do Senhor. Jesus perguntou, terceira vez, Pedro, Senhor, triste, Senhor, sabe tudo. Tu sabe, eu amo. E nesse momento, Jesus olhando para Pedro, Pedro olhando Jesus, Jesus olhando esse olhar que Jesus transformou a vida de Pedro. Jesus, vocês entendem? Jesus quer transformar. Jesus transformou a vida de Pedro. E Jesus deseja transformar a sua vida também. Igual Pedro. O olhar de Jesus na sua vida é para transformar a sua vida. Igual Pedro. E aconteceu com Pedro. A vida transformada. Só o olhar gracioso de Jesus. Só o olhar amoroso de Jesus. Só o olhar transformador de Jesus. Transformado. Depois, Pedro, corajoso, pregou o Evangelho. 3.000 almas salvas. Por quê? Jesus não. Jesus também não. Você errou? Passado? Sim. Às vezes o diabo, você errou, você não tem jeito, acabou, você acabou. O diabo fala para você, mas Jesus olha para você, chama você. Jesus convida você a transformar a sua vida. Jesus convida você, vem, eu vou ajudar você. Igual fez com Pedro. Amém? O olhar amoroso de Jesus. Pensa. Para Pedro, nós vimos que Jesus olhou para a mulher também. Jesus olhou. Eu não condeno você, Pai. Não peca. O olhar de Jesus.
Olhar de Jesus. Transformar a sua vida. Hoje à noite. Eu acredito. Se você entregar a sua vida para Jesus, deixa Ele, Jesus. Já preguei. Beijo. Já preguei. Jesus ama. Nós vivemos hoje com muitas palavras, palavras que não tem jeito, amor, mas para Jesus sempre tem jeito. Pedro é um exemplo. Pedro fez muitas coisas erradas, mas Jesus olhou para Pedro, transformou a vida dele. Amém? Pai, obrigado porque o Senhor ama cada um de nós. Agradecemos a Ti. Nós precisamos da Sua ajuda, da Sua graça, da Sua força. Nós fracos, mas forte. Ajuda-nos, por favor. Abençoa cada um. Tem sofrimento, fraqueza. Abençoa.